Já foi. Conectou aí? Ok, o blog do Adilson Ribeiro mais uma vez recebe o vereador Glauber Bastos, desta vez para falar da cassação do vereador Nandi. Boa tarde, Glauber. Boa tarde, queridos amigos que estão nos assistindo pelo Facebook. Agradeço o espaço do querido Adilson Ribeiro por estar abrindo esse espaço para a gente poder conversar e debater sobre o tema. Ok, por que é que você decidiu pedir o afastamento com posterior cassação do vereador Nandi? O caso aconteceu porque houve um equívoco, no sentido que o vereador acusou o secretário de administração e o prefeito de ter alterado a lei da reforma municipal, da reforma administrativa, após ter sido votado na Câmara. Mas eu tenho aqui a lei que foi aprovada, que saiu da Câmara, exatamente a lei, e coincidentemente, vou deixar aqui para você em registro também, Adilson, trouxe para você o jornal que teve a publicação de toda a lei. Eu verifiquei item por item, não há nenhuma modificação, certo? Então as provas que eles levantaram lá, o Casalito, o Moreira e o Nandi, eles estão com a lei errada. Não me cabe dizer por que eles estão com essa lei errada, onde eles arrumaram essa lei errada, ou de que forma essa lei errada foi parada à mão deles, porque na lei que eles têm na mão, como o Casalito mostrou ontem na tribuna, falta artigos no jornal, mas não é a lei que nós votamos. A lei que nós votamos é essa que está na minha mão e é o que foi publicado no jornal. E essa que está na sua mão é a que está publicada no jornal. Deixa eu dar uma olhada. Exatamente. Na publicação. O que está, vírgula por vírgula, item por item, não há nenhuma alteração por parte do Executivo. Uhum. E o que sucedeu, Adilson, é esse problema, o imbróglio todo, que você não pode acusar outrem de crime, que você está cometendo um crime de calúnia, né? Certo. E a partir daí, quando há a prerrogativa, né, do vereador, ela está bem explícita no artigo 29 da Constituição Federal, que explica facilmente que a inviolabilidade do vereador não abrange as declarações de rádio, entrevista e fusão, mesmo no exercício do cargo. Então, conforme se eu falar alguma coisa aqui que possa ferir o decoro, eu posso ter uma abertura de um processo de cassação em meu nome. Mas eu quero deixar bem claro... Então a tal imunidade parlamentar só vale enquanto o parlamentar está na tribuna, é isso? Não só quanto na tribuna, mas ela fica vedada quando está em entrevista de rádio, televisão, fusão. É o mesmo caso do Bolsonaro. Ele estava com a Maria do Rosário. Ele proferiu palavras de baixo calão com a Maria do Rosário, está lá respondendo no STF. O problema de falta de decoro. Então, eu não... Mas veja bem, a imunidade parlamentar, ela assiste ao parlamentar só durante pronunciamentos em tribuna ou dentro do prédio da Câmara? Não, a questão, Adilson, não importa se está no prédio da Câmara, se está na Prefeitura, na tribuna ele tem sim garantido a sua inviolabilidade do que ele for falar. Agora, mas ele pode quebrar o decoro também na tribuna, dependendo do comportamento. E o que acontece é que ali, naquela entrevista, que foram os erros, que acusou o Executivo de cometer um crime e dizendo que tem uma prova. Só que há um equívoco muito grande, e isso se espalhou na cidade, que a lei que eles possuem é a lei que eles votaram. Os três estão dizendo isso, e nós... do restante, temos a fiel cópia da lei. Só que eles também, Adilson, eu não estou aqui para culpar e denegrir ninguém, eu sou a favor da verdade, eu sou um vereador eleito de forma independente. Por quê? Eles têm a lei carimbada e assinada também pela presidente da casa, a lei que eles possuem. O que houve? Eu vou te explicar o que pode ter acontecido, que eu não tenho certeza. A matéria ela foi enviada para casa, certo? Para a Câmara.
A Câmara rejeitou a matéria, depois ela voltou novamente para a Câmara, certo? Aí mandou para o Executivo fazer as alterações. Nesse vai e vem, se eu não me engano, foram 3 vezes que a lei foi e voltou. Então, eu acredito que eles estão com uma lei que não foi aprovada, certo? Porque a que foi aprovada... Existem 3 versões dessa lei. Existem 3, porque você pode alterar, né, a lei, porque de acordo com o que quer que seja votado. Foi mandado para casa, a casa rejeitou, fizeram algumas alterações, mandaram de novo, fizeram algumas alterações, mandaram de novo. Então eu acredito, não quero acreditar que houve má fé de nenhum dos vereadores, com certeza não houve má fé neste sentido, porque o erro na minha concepção foi quando ele acusou. Se ele acusou da forma que ele acusou, ele poderia ter a lei certa ou correta, mas não dá o direito a ele de caluniar outra. Entende, Adilson? Bom, a questão é a seguinte: ele veio a plenário denunciar que a lei publicada pela Secretaria de Administração, pelo Executivo Municipal, pelo governo Dr. Vinícius, em um jornal de circulação na cidade, não era a mesma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Ou seja, essa é a afirmação dele. Isso, ele afirma, a lei teria sido alterada pelo secretário de Administração e publicada com alterações. Isso é o que alega o vereador Nandi. Exato. Quando ele vai à tribuna e alega isso, e o senhor e seus pares, que fazem parte da base aliada, têm consciência de que ele está equivocado, o ideal não seria vocês o chamarem para uma conversa, ou ali mesmo, já que aquela é uma reunião de trabalho, a reunião ordinária é uma reunião de trabalho, vocês estão ali trabalhando, então como parte do trabalho de vocês, não seria o ideal, vereador, o senhor está equivocado. A lei que o senhor tem em suas mãos não é a que nós aprovamos. Vamos suspender os trabalhos por um tempo suficiente para que eu possa mostrar isso para o senhor? Não seria mais proveitoso, mais produtivo e melhor para a administração que isso estivesse acontecido assim? São 2 coisas que você disse, Adilson. Primeiro, interromper os trabalhos já não me cabe, certo? Não, solicitar a presidente, propor, não me cabe. Sugerir. Eu alertei, por quê? Porque quando você diz conversar, por que ele não conversou antes da reunião e disse, olha gente, encontrei aqui um problema. Poderia ter feito isso? Ele poderia. Mas já que ele não fez, o senhor não poderia ter proposto, vereador, calma aí, preste atenção. Eu acho que o senhor está cometendo um equívoco, vereador. Foi o que nós fizemos. Durante a reunião. Foi o que nós fizemos. Aí o que eu fiz ainda? Subi a tribuna, falei, vamos mandar a matéria de volta para o município, porque nós fomos pegos de surpresa, porque a acusação foi muito grave. Nunca ouvi na história de uma lei que foi aprovada na Câmara ser modificada posteriormente. Isso não existe. Isso não tem cabimento. Infelizmente... É crime. É crime. Só que essa acusação que eles fizeram foi, na minha opinião, foi baseada com a lei que eles estão, que não foi a lei que foi votada. A lei que foi votada, os vereadores têm acesso. Quando o senhor percebeu que o seu par, vereador Nandi, estava cometendo um equívoco ao dizer que o prefeito e o secretário de administração publicaram uma lei, alteraram uma lei e publicaram, quando o senhor percebeu, o senhor alertou para o equívoco que ele poderia estar cometendo? Reunião? Na reunião não. Depois da reunião, a presidente nos chamou e mostrou a lei e mostrou para eles, a secretária também da casa, mostrou para eles a lei que foi aprovada por nós, que nós aprovamos e mudamos para o Executivo. E essa lei que foi nos apresentada lá, é a lei que eu votei, essa lei foi a lei que eu votei. Que é a mesma que está publicada no jornal. Está idêntica ao que está no jornal, vírgula por vírgula. Quando ela mostrou a vocês, isso. O que aconteceu? Eles mantiveram a postura de que não, que a lei era aquela. Qual a postura? Encaminharam o quê? Um requerimento? Não, eles fizeram o que foi feito agora na última sessão. Confrontaram a lei
errada, não acreditando que seja a lei errada, eles estão confirmando e ainda afirmando. Quando o vereador Nandi apresentou a denúncia na Câmara, era um requerimento que ele estava fazendo? Ele fez uma vista e dentro da vista ele colocou essa denúncia. Isso. Essa denúncia. Isso. E isso teria que ter sido aprovada? Nós votamos e todos os vereadores aprovaram a vista dele, porque ele pegou todos de surpresa com a notícia tão bombástica. Aí passou a outra reunião, nós fomos aprovar. Vocês aprovaram o relatório dele, no qual ele acusa... Não. Nós aprovamos o pedido de vista de mandar a matéria sobre os procuradores de volta. Você entendeu? E dentro desse pedido de vista ele discorreu sobre essa questão. Fez uma denúncia. Exatamente. De plenário que ele pode fazer. Então vocês aprovaram o envio do relatório de vista para a Procuradoria. Isso. E dentro do relatório estava a denúncia de que a lei havia sido alterada pelo secretário de administração e publicada em jornal. Essa denúncia, Adilson, eu não sei se ele fez por escrito dentro da vista ou se ele fez somente em plenário. Eu sei que eu ouvi em plenário a denúncia, certo? E fiquei espantado com tal gravidade. A partir daí eu fui investigar e descobri que eles estavam com a lei. Ontem eu tive a certeza que eles estavam com a lei errada. Porque quando ele pediu a leitura para o Nel ler os artigos confrontando o que tem no jornal, eu percebi que a lei que eles contêm é a lei que não procede. Então esse terrorismo, Adilson, isso é o que eu não entendo, Adilson. Porque o que acontece? Nós estamos ali para trabalhar e fiscalizar, mas o que está errado tem que ser apurado, como nós fizemos na reunião anterior. Se ele apresentou denúncia, nós ficamos em silêncio, que nós não sabíamos do teor da denúncia. Depois que nós soubemos do teor da denúncia e soubemos da verdade, eu não posso deixar de falar e defender o que é justo. Eu não posso deixar de defender o que é verdade. Agora, se o prefeito cometeu algum erro, se ele vir a cometer algum erro, eu não vou me eximir de minha responsabilidade de vereador, porque eu não sou o capacho de ninguém, eu não devo meu mandato a ninguém, sou independente, devo sim meu mandato ao povo que me colocou ali. Eu sou independente, eu não tenho grupo político por cima de mim, mandando e desmandando no que eu devo fazer. O meu discurso que foi lido ontem na Câmara foi escrito por mim. Eu escrevo o meu discurso. E a denúncia que eu fiz, eu escrevi também. Eu tenho uma formação em direito, eu sei o que eu escrevo, eu sei o que eu falo. Então, às vezes a gente erra. Não estou aqui com arrogância, com prepotência, de forma alguma. Às vezes a gente erra, mas eu não posso aprovar um erro cometido. Então nós vamos trabalhar para provar a verdade. Eu estou do lado da verdade. Mas o senhor acha que não teria sido melhor, uma vez constatado, a presidente da Câmara chegou e disse, olha, eles estão com a lei errada, essa não é a lei certa, não teria sido melhor voltar a eles, quando ela fez isso, chamou vocês para mostrar, voltar à oposição e dizer, olha, vocês estão equivocados, vocês querem retirar este relatório, pedir a devolução deste relatório, deixar isso para lá, ou vocês querem seguir com isso em frente? Assim que acabou a sessão, a presidente... Na de segunda-feira, a presidente chamou os três e a Soraya e apresentou para eles esta lei que eu estou te mostrando, certo? Que foi aprovada, e eles tomaram ciência. Só que da mesma forma eles não recuaram, tanto que você viu a reunião de ontem. Continuaram insistindo que o relatório contendo a denúncia tinha que ser encaminhado à Procuradoria. Não, a Procuradoria não é o caso. A vista que ele pediu é uma modificação em relação aos procuradores. Por quê? Da forma que está ali o que o município quer modificar um artigo da lei, porque os procuradores do município não estão podendo defender o município na esfera trabalhista por conta de um problema na lei. Aí eles pediram a modificação. A partir dessa modificação, quando entrou o assunto da matéria, ele pediu vista e acrescentou no discurso, não sei, não posso afirmar se foi por escrito, mas no discurso eu sei porque eu ouvi, que teria sido a lei modificada no Executivo, posteriormente ter sido aprovado na Câmara. E isso eu garanto, Adilson, não é verdade. Bom, mas não seria mais plausível deixar
que eles continuassem investigando, tentando apurar, e todos os vereadores participando dessa apuração, fazendo o levantamento para chegar à conclusão, finalmente, se realmente a lei foi alterada ou não, e deixar isso esclarecido. Exatamente. Exatamente. É o que mas para isso pretende, é preciso afastar o vereador que denunciou? A comissão de inquérito, ela é feita para isso, para ser apurado. Mas uma coisa disso, você tem que separar a materialidade e a falta de decoro. São duas coisas distintas, Adilson. Perdão, por favor. São duas coisas distintas. Caluniar alguém é quebra de decoro. Em relação à lei, é outra coisa que cabe até uma outra CPI, certo? São duas coisas distintas, Adilson. Mas já que vocês foram eleitos e formam uma Câmara para legislar e fiscalizar o Executivo Municipal, não teria sido melhor acatar a denúncia que eles fizeram e juntos os 13 investigarem? E lá na frente, concluindo que eles exageraram, que eles erraram, que eles agiram dolosamente, aí sim pedir o afastamento e posteriormente a cassação deles. Mas já nem me refiro a um só, refiro aos 3. O regimento não é assim que o regimento permite, Adilson. Você tem um trâmite legal para ser feito. Se ele ofereceu... O regimento não permite vocês caminharem juntos numa apuração? Não é isso, Adilson. E lá na frente decidirem se cabe ou não um processo de cassação? Deixa eu explicar. O que acontece é o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu estou te explicando? A falta de decoro foi a questão da calúnia, certo? Não, veja bem. Calma. E a matéria, com essa... qual é a matéria verdadeira? Vamos sentar e analisar. Todos os 13 têm interesse. Sim. Todos os 13 vereadores têm interesse em fiscalizar. Mas a quebra do decoro só ficaria evidenciada no final da apuração que vocês 13 fariam juntos. Aí chegando lá na frente, olha aqui, Nante, olha aqui, você estava errado. Nós 13 apuramos juntos para o bem da coletividade e constatamos que você errou, você agiu dolosamente, e ao agir dolosamente você caluniou, difamou e injuriou. Isso é quebra de decoro, Nandi. Vamos pedir a sua cassação. Não teria sido melhor assim? Adilson, não, é porque eu já te disse. Mais produtivo? Não, Adilson. Nós queremos, de toda forma, nós não queremos recriminar. Eu não tenho nada pessoal contra o vereador Nandi. Muito pelo contrário. Tenho admiração pela sua humildade, pelo seu trabalho. Só que o que acontece? Se ele errou, ele tem que pagar pelo erro. Não sou eu que sou advogado nem de Deus e nem do diabo. Eu estou ali para cumprir meu dever. Em relação à matéria que eles apresentaram, sendo diferente do que foi apresentado no Executivo, é outra situação. A falta de decoro é outra situação. E quando eu apresento lá o requerimento de afastamento, por quê? Porque o denunciado, no caso eu, e o denunciante... o denunciado, no caso o vereador Nandi, e o denunciante, eles têm que ficar afastados da comissão. E a comissão fica sendo montada, pode ser montada, pelos 11 vereadores, inclusive da oposição e da situação. O senhor fica fora da comissão, mas não fica fora da Câmara. Não fica. Mas eu cometi crime eu te pergunto, Adilson, que falta de decoro que eu cometi? Mas ficou provado já que ele cometeu, ainda não foi apurado. É isso que eu quero apurar. Mas tem que tirá-lo da Câmara para apurar? Para apurar, você faz a investigação no Congresso, você faz a investigação, dando exemplo, com a pessoa participando, dá total transparência à situação. Ele sendo afastado, ele vai ter o direito de ampla defesa dele. Ninguém está caçando o direito. Mas ele não teria que ser afastado só após a instalação da comissão? Não, Adilson. O pedido que eu fiz é esse. Cabe ao plenário decidir. Você pediu que ele seja afastado somente após a instalação da comissão? Eu pedi para ele ser afastado. Antes da instalação, não? Eu pedi para que ele seja instaurado um pedido de comissão parlamentar de inquérito e que o vereador seja afastado. Não cabe a mim decidir isso. Cabe ao plenário. Vai votação, se for votação, vai votação. O senhor sabe como funcionam esses trâmites? O que é feito primeiro? Se primeiro se instala a comissão parlamentar de inquérito ou se primeiro afasta? O meu requerimento, Adilson, foi o pedido de a abertura de comissão parlamentar e afastamento enquanto o caso é apurado. Os vereadores vão votar sim ou não. Cabe ao plenário.
Eu não sou aqui o acusador, promotor público, não sou. Eu sou vereador, eu quero fiscalizar. Se o vereador errou, ele tem que... Se não for o vereador que errou, ele seja absolvido. Perfeito. Por falar na possibilidade de não ser o vereador que errou, o vereador Nandi, e o vereador Casalito repetiu isso várias vezes durante a defesa que fez do vereador Nandi, o vereador Nandi se baseou em uma cópia de inteiro teor que ele diz ter solicitado na noite em que a lei da reforma administrativa foi votada. E no dia seguinte, conforme manda a lei, ele protocolou esse pedido de cópia de inteiro teor da lei da reforma administrativa. E cerca de 15 ou 20 dias depois, a secretaria da Câmara entregou a ele a cópia de inteiro teor que ele havia solicitado, com carimbo e assinatura da presidente da casa, carimbo e assinatura da secretária da casa, a senhora ou senhorita Soraya, não sei o certo. Soraya. Bom, então, ele se baseou no documento que a presidente da Câmara de Vereadores passou para ele. Se ele errou, não teria sido induzido pela presidente Amanda Daide? De forma alguma. Primeiro que a Amanda... Ao dar a cópia, que ontem ficou provado que a cópia que ele tem e está assinada por ela... Por que da CPI? Tem que apurar as assinaturas, tem que apurar a autenticidade. Pode-se chegar a esta conclusão de que ele foi induzido no erro. Por isso que tem que ser aberto a Comissão Parlamentar de Inquérito para que tudo seja esclarecido, Adilson. E eu tenho certeza que não há de forma alguma má índole ou algo tendencioso vindo da presidente da casa. Uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem, uma pessoa que está trabalhando muito pode não ter havido dolo da parte dela, claro. Pode ter sido uma falha humana. Pode ter sido uma falha humana. Ela pensando estar dando a lei que foi aprovada, já que existiram 3 versões da mesma lei, pode ter dado para ele uma versão que não foi a aprovada e isso o induziu ao erro. Pode ter acontecido. Pode por isso que eu estou pedindo, Adilson, porque eu não entendo esse susto todo de montar uma comissão parlamentar de inquérito. Porque talvez pelo fato de nunca ter acontecido. Mas a gente tem que investigar. Eu estou ali para investigar, dou quem doer. Mas que doer. O investigado ou o vereador a ser investigado, ele se assusta, é natural, é assustador ser afastado do seu cargo, não é? Quem não deve, não deve. Se ele está assustado, não sei porquê. Não, o senhor que falou do susto, então... Não. Eu não sei o que é susto. Evidentemente, está havendo uma reação, porque toda ação gera uma reação. Claro. A sua ação foi pedir o afastamento dele. A reação dele é se assustar, é procurar provar, é se defender. Rebater, com certeza. Rebater, confrontar tudo isso aí. E no direito dele. Está no direito dele. Ok, vereador, eu quero agradecer a sua vinda ao blog. Obrigado. E deixá-lo à vontade para as suas considerações finais. As minhas considerações finais, eu quero falar para você, cidadão itaperunense, que não houve dolo da Secretaria de Administração nem do Executivo, porque eu tenho... Não é melhor o senhor esperar a conclusão das investigações? Eu posso esperar a conclusão da informação. Conforme o senhor disse agora há pouco. Adilson, tudo é investigado, vai ser investigado. Mas eu sei o que eu votei. Eu li o que eu votei. Eu não deixei de ler o que eu votei. Tá aqui o que eu votei. Eu sei o que eu votei. Por isso que eu garanto. Você entendeu? Agora, se há dúvida, se foi gerado dúvida por outros vereadores, cabe a eles provarem. O ônus da prova cabe quem acusa. Eu estou aqui afirmando para essa população de Itaperuna que a lei que o vereador Glauber Passos e outros vereadores, não sei... Eu vou falar por mim. A lei que o senhor votou e que foi aprovada é esta que a Secretaria de Administração publicou. Publicou e está no jornal. O prefeito sancionou e não alterou. Sancionou sem alterar e publicou no jornal. Isso o senhor afirma categoricamente, se antecipando ao resultado das investigações. Categoricamente, eu tenho certeza. Agora, o problema que pode acontecer, Adilson, é o que nós discutimos e debatemos aqui agora. De que forma que eles estão com essa lei errada? Entendeu? Essa que é a questão. E se eles tivessem conversado antes, isso não teria chegado a isso. O erro é deles? É somente deles? Não estou acusando eles. Não estou acusando eles. A única coisa que eu acuso é a falta de decoro do vereador por calúnia.
que só se confirmará, vereador, depois, se ficar provado que ele está equivocado. Isso, exatamente. Se ficar provado que ele não foi induzido ao erro. Se ficar provado que ele não foi induzido ao erro, ele tem que provar que ele foi induzido ao erro. Aí sim ficará comprovada a calúnia, a difamação e a quebra do decoro. Ele poderá vir a ser cassado. Então eu não entendo esse terror, esse amedrontamento todo em se abrir uma CPI, em se ter um afastamento para as coisas ficarem elucidadas. E outra coisa que eu quero afirmar aqui, Adilson Ribeiro, que o papel do líder, ele não condiz com o que foi dito ontem na tribuna. O líder, ele está ali para defender a verdade. E quando você defende a verdade, você vai lá e sobe e defende a verdade. No dia que o prefeito ou algum secretário, como já aconteceu outras situações de eu criticar e cobrar situações de secretários, eu vou fazer, porque eu não sou subserviente a grupo político. Eu sou independente. Meu mandato, meu vereador é do Glauber e é do povo. É do povo que me colocou lá. Então, Adilson, para concluir, o que eu acredito é que nós temos que nos unir. Nós, Itaperuna, vereadores, secretários, prefeitos da região, que num momento de crise dessa que o Estado está passando, Adilson, é muito complicado haver essa desunião. Eu não gostaria de ter o vice-prefeito brigado com o prefeito. Qual cidadão gosta disso? Quem perde é a cidade. Nós queríamos eles unidos, entendeu? Nós queremos uma Câmara Legislativa que trabalhasse em prol da cidade, em benefício da cidade. Não estou dizendo que isso não está acontecendo, até porque nós estamos trabalhando porque muito. Às vezes, para conseguir o benefício, é preciso que haja divergência de ideias. Claro, tem que haver divergência de ideias, óbvio, faz parte do sistema democrático. Tem que haver a discussão, o debate. Eu não corro. E o debate é uma das suas características, né, vereador? Se acabar o debate, o senhor vai ficar meio... Aí eu fico perdido, porque a minha formação, Adilson, foi de diretório acadêmico, eu fui presidente de diretórios acadêmicos. O debate de ideias tem que existir. É o que eu mais gosto. As divergências são salutares. Exato, e você percebe que está lá assistindo as sessões, que eu sempre estou subindo na tribuna para falar, sempre quero expor minhas ideias, e eu não sou advogado do prefeito, não sou procurador do prefeito, não sou paladino, defensor. Mas o líder do prefeito não é aquele cara escolhido para segurar todos os pepinos do prefeito? De forma alguma, o líder do governo tem que defender a verdade, porque muitas vezes é jogado lá em verdades e nós estamos ali para defender a verdade. E quando a verdade não estiver do lado do prefeito, como é que o senhor faz? O prefeito está errado. Agora até o momento. O senhor, como líder, declararia o prefeito está errado? Óbvio. Eu me rendo. Eu sou vereador, eu não sou capaz de prefeito, eu não sou secretário do prefeito. O senhor, como líder do prefeito, se amanhã ou depois o prefeito enviar uma mensagem ou uma lei para a Câmara que não esteja de acordo com o que é melhor para o povo, o senhor vota contra? Solicito devolução da matéria. Solicito devolução. Solicito devolução da matéria, como já aconteceu em alguns casos. A gente, na própria reforma da lei administrativa, não... Pedir que votem contra, o senhor não pede. Oi? Pedir que votem contra, o senhor não pediria. Pedir para votar contra? Como? Essa matéria eu não concordo com ela, por isso, eu vou votar contra e peço aos meus pares que também votem contra. Adilson, o voto é de cada vereador. Não, mas... Eu não mando no voto. O senhor, como líder, o senhor encaminha... Eu oriento. O senhor orienta. O senhor pede, incentiva, que eu já vi o senhor fazer. Oriento. Eu faço orientação, porque baseado na verdade. O senhor orientaria os vereadores a votarem contra uma matéria do prefeito do qual o senhor é líder, caso o senhor não concordasse com ela? Claro, Adilson. O mandato é meu, não é do prefeito, nem seu. O mandato é do povo, meu que colocou lá. Okay. Eu estou ali trabalhando como vereador. E não adianta querer me denegrir, me colocar como capaz de alguém ou de advogado do prefeito. Eu estou a favor da verdade. Nós temos que dar respaldo. Eu já ouvi dizerem por aí, e a gente ouve muito, principalmente ali na reunião da Câmara, o senhor já reparou isso? Tem os buchichos, os cochichos. Outro dia, inclusive, até mandou o senhor comprar alguma coisa com dinheiro do seu próprio bolso. Eu vi que o senhor desceu da tribuna e falou com ele numa boa. Não, né? Numa boa. Perfeito. Agora, já ouvi dizer que o senhor é vereador que tem dono. O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Sou vereador o quê? Que tem dono. Eu, vereador que tem dono? Nunca falei isso. Não, o senhor não. Eu já ouvi os cochichos que a gente ouve nos corredores e tal. Não, porque o Glauber, ele é um vereador que tem dono, tem um grupo que investiu nele, ele tem... Meu grupo são meus amigos, Adilson. Olha a minha declaração de campanha quanto foi e olha de outros vereadores.
Meu grupo são meus amigos que acreditam em mim desde a época do Diretório Central dos Estudantes da UNIG, que eu fui presidente do DCE da UNIG, trabalhei fazendo 5 anos no jornalzinho do Hospital São José do Avaí, trabalho desde meus 17 anos, Adilson, e trabalho com a cabeça. Então minha cabeça é boa. Perdi uma eleição anterior de 541 votos e agora eu estou na eleição eleito com 958 votos, com o apoio dos meus amigos e companheiros que me ajudaram, Adilson. Não adianta as pessoas quererem me denegrir ou dizer que o Glauber é de fulano, o Glauber é de Beltrano. Eu não tenho culpa se fulano ou Beltrano me ajudou, se quis me ajudar de forma espontânea. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, só agradeço e tenho minha estima e consideração. Agora, Adilson, em relação às críticas, eu te faço uma pergunta. Você já viu vagabundo ser criticado? Dizem que não se atira pedras em árvores que não dão frutos. Então, só é criticado quem trabalha. Se estão me criticando, eu não me importo, eu sigo trabalhando. Eu recebo críticas todo dia. Hoje eu já rodei morro, já tive lá no morro atrás da Ronda, já tive lá na Platão Boechat, tive reunido na Unig com os bombeiros, tive agora na Câmara com a presidente e outros vereadores do município para trazer o ID Jovem para Itaperuna. Dia 15 de setembro vamos trazer uma caravana enorme do governo do estado do Rio para apresentar o ID Jovem. Eu trabalho, Adilson. Eu trabalho o dia inteiro e eu posto. Tem gente que fala que eu gosto de aparecer, mas eu estou aparecendo porque eu trabalho. Diferentemente, se eu não postaria nada, eu não estaria trabalhando, mas eu trabalho. E quem trabalha recebe o quê? Críticas. Então, faz parte do jogo. Muito obrigado por ter vindo. Um grande abraço, vereador Glauber. Obrigado, eu te agradeço muito pelo espaço. Eu queria falar lá no programa do Nino, mas não abriram espaço para minha fala lá. Mesmo assim, eu registro aqui um abraço para o Nino, para o Ângelo e para o Felipe. E que estou à disposição de vocês. Que quando vocês falam no meu nome aí, que os meus companheiros me falam, que infelizmente eu não tenho tempo para ouvir o programa, mas respeito e admiro o programa de vocês, mas vocês não terem aceitado a minha presença no programa de vocês, mas mesmo assim eu estou disposto para estar aí, porque a gente ouvir o que vocês falam, que meus amigos mostram, não é fácil. As críticas, quando elas são verdadeiras ou não, elas têm que ser rebatidas, quanto mais quem está com o microfone na mão. Então é muito fácil, do alto do microfone, falar: não quero arrumar briga, confusão com vocês não, só fiquei chateado que vocês cobraram minha presença aí recentemente, e hoje que eu pedi a intermédio do querido Adilson, que eu gostaria de falar sobre a matéria, porque há uma polêmica muito grande, as pessoas na cidade não estão entendendo o que está acontecendo, muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Eu gostaria de esclarecer, e te agradeço muito, Adilson, por ser democrático, por ouvir ambas as partes, ouve a oposição, ouve a situação, ouve o povo. Nesse blog fala todo mundo o que quiser falar, isso, desde que se responsabilize por aquilo que está falando. Claro. Com relação ao programa do meu amigo Nino Bellieri, eu entrei em contato com ele e ele me disse que a produção, ele não é sozinho, ele e tem mais dois produtores, a produção entendeu que esse não era um bom momento para o senhor estar lá. Se eles acham isso, agora o bom momento é me criticar lá todo dia, mas não tem problema não, pode criticar, não tem problema, porque só critica quem trabalha. Não vejo vagabundo sendo criticado. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima oportunidade, vereador Glauber Bastos. Obrigado, um abraço.